tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de setembro de 2010, domingo. O verbete é o 1703, 4 páginas, 43 logias e 8 máximas. O tema, Omni Desafio das Tertúlias Conscienciológicas. A especialidade é a refutaciologia. Definição. O Omni Desafio das Tertúlias Conscienciológicas é o repto permanente universal apresentado pelos enciclopedistas da ciência das ciências a partir do tertuliário do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, CAEC, no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, e dirigido às pessoas incomodadas com o corpus de princípios do paradigma consciencial, a fim de tais personalidades comparecerem para debater direto e presencialmente com a intenção de derrubar ou concordar com os fundamentos da neociência, empregando as armas científicas, democráticas e provocativas da racionalidade e da lógica dialética. A liberdade de expressão, a liberalidade dos debates úteis, a necessidade da expansão do número de debatedores críticos cara a cara de visu in loco, refutadores, pesquisadores e argumentadores. O ato de espicaçar cosmoeticamente o mental soma dos pesquisadores em geral. O ato moderno de turbinar a cachola. A demanda pelo possível, o verossímil e a verdade relativa de ponta, neo-verpom prioritária. O posicionamento de não se fazer média com os outros, mas de falar as verdades relativas de ponta mais difíceis. Eu li apenas um pedaço aí do parágrafo da fatologia. Agora, na remissiologia, nós temos 15 itens, entre os quais corpus da conscienciologia, direção megafocal, mega desafio do intermissivista, triatleta conscienciológico e verdade prioritária. Frase enfática. Nenhuma consciência evolui até deixar de renascer nessa dimensão humana sem pesquisar a si mesma e o cosmos. Por isso, toda consciência é ou há de ser pesquisadora e refutadora. Como encara você, leitor ou leitora, o homem de desafio das tertúlias conscienciológicas? Você é tertuliano ou teletertuliano? Teletertuliana ou tertuliano? Eu poderia perguntar, você é paratertuliano ou paratertuliana também? Tá certo? Eu falei aqui de leitor para servir hoje para todo mundo aí. Agora a gente pergunta. Fiquei chocado ao ler os jornais de sábado quando li que 3 empresas da minha cidade, do mesmo ramo de atuação que o meu, foram enquadradas em um esquema de sonegação fiscal. Ao todo, mais de 60 pessoas realizaram o processo de investigação. Não foram divulgadas quais são as empresas reincidentes, já autuadas em 20 milhões, e não imagino quais sejam. Acredito que enfrentaremos dia difícil com pessoas pensando que estão envolvidas no esquema. O que fazer? Olha, o problema é que o Mensalão criou escola e a matriz está em Brasília. A sua cidade, você sabe que saiu, né? Não tem nada a ver conosco, não é outra cidade. A sua cidade é uma filial do Mensalão, né? O Brasil foi instalado a partir do Conselho Federativo, instalado a matriz em Brasília. O Mensalão está aí. Há roubo por todo lado. Ó, o roubo é isso aqui. Ó. Isso é o clássico hoje no Brasil, o que mais acontece. Estou lendo a obra O Homem que Queria Salvar o Mundo, uma biografia de Sérgio Vieira de Mello. Acompanhei por anos a fio seu trabalho na ONU. Ele foi um estrategista e negociador da paz. A autora do livro, Samantha Power, deixa isso muito claro. Tinha um perfil pacífico e acreditava sempre em acordos pacíficos, porém a intolerância humana o derrotou. Com tantos trabalhos pela paz, por todos os lugares por onde passou, como ele estaria hoje? Consciente de tudo ou ainda não? O senhor tem notícias dele atualmente? Ele bem que poderia estar nos ajudando na negociação por um governo melhor nessas eleições.
Eu já falei aqui do livro, trouxe até o livro, né, da Samantha Power para mostrar aí para a turma. Acho que ele está muito consciente da situação. Agora, o Brasil precisa de reformular muita coisa. E o processo todo é corrupção, passiva e ativa, principalmente dos governantes e dos candidatos a governantes. Vocês vejam bem o que está acontecendo com esse processo da ficha limpa, uma vergonha para nós todos, uma vergonha, a jurisprudência do Brasil. Se lá tem 5 caras que são contra isso, por que é que os outros não são? Tem alguma coisa errada nisso, entre eles. Tem gente lá que também deve estar. Agora, veja, se é o Supremo, como é que fica? Não, pois é, uma vergonha total, estão fazendo média. Agora, tudo é jogo de cartas, eles trabalharam isso de propósito, tiraram um para deixar 10, para a coisa ficar... Uma vergonha, eu nunca vi tanta vergonha de brasileiro como atualmente eu tenho. Nem na época da escravatura era tão ruim. A situação hoje é pior. Porque a escravatura, pelo menos, era um crime óbvio, objetivo, na cara de todo mundo. Esse aí não, tudo é escondido. Até a jurisprudência, quer dizer, é uma vergonha. Por que a evolução é necessária na forma que se apresenta para nós? Não seria mais simples se ao nascermos todos nós, consciência, já soubéssemos de tudo? Sim. Você pergunta para quem fez isso, por que é que existe? Por que temos que passar por todos esses níveis de aprendizado? Tenho amigos materialistas que dizem que tudo isso é ilusão e a memória celular nos induz a essas experiências extrafísicas. Poderia aprofundar mais sobre esse assunto? Olha, o problema todo é o seguinte: a gente nasce simples e ignorante, e através do alto esforço você cria a sua individuação, ou individualização. Você cria o seu ego, o seu caminho. Quer dizer, você é uma criação sua, antes de mais nada. Então, isso é muito importante. É o self-made man, self-made woman. Isso é que é a evolução. Eu acho isso o máximo. É muito bom. Agora, se você quer saber outras hipóteses, outras possibilidades, vamos evoluir e chegar à consciência livre para a gente começar a ter alguma ideia. Por enquanto, a gente não tem nenhuma por aqui. Para melhorar isso aí, o processo é alto esforço, é o que a gente fala aqui, o que a Conscienciologia diz, mas nós não temos outros recursos. Você já falou algumas vezes sobre a parapsicoteca, mas gostaria de pedir que aprofundasse o conceito na dinâmica de funcionamento, os objetivos, em como podemos acessá-la, qual a relação com a paraprocedência, como diferenciar dos cenários extrafísicos, morfopensênios ou retrocognições numa experiência projetiva. Pode dizer, você está por fora. Estou mesmo. É uma nossa amiga que está perguntando isso aí. O problema todo é o seguinte: a parapsicoteca, ela existe em determinadas comunidades avançadas para a consciência que vai lá pesquisar ter uma noção mais panorâmica, cosmovisiológica, dos seus defeitos outrafores e das suas virtudes outrafores. Então, através disso, ela vê dentro do processo da história como é que são as coisas. Existe até umas parapsicotecas mais evoluídas, em comunidades mais avançadas, que têm a vida de outros planetas que têm vida. Então, essa parapsicoteca, ela não é acessada por todos, não. Porque lá é difícil de chegar. A pessoa só vai se ela aguenta, porque senão não vai. Tem pessoa que não vai num lugar desse devido à densidade do psicossoma que ela tem. Ela não consegue chegar lá. Por mais que a peneira é mais fina e ela é mais grossa, ela não passa no peneiramento para mudar de dimensão. Então ela não chega lá. Agora, essa parapsicoteca que mexe com outras galáxias, outras condições, o negócio é muito avançado. Eu já vi isso. Essa turma que alguns dos amparadores lá, e evoluciólogos e serenões, levaram para ver outros planetas, eles viram também esse processo da parapsicoteca. Primeiro, eles levam a pessoa para uma parapsicoteca dessa, para ela ter uma ideia, para ela não se assustar, ou não ficar com confusão consciencial. Entende? Depois é que eles levam diretamente para ela ver a coisa funcionando. De modo que ali você vai e começa a ver, por exemplo, você quer ver alguma coisa dentro da área dos seus defeitos. Você começa a ver os trafados, como é que são, como é que as pessoas conseguiram sair daquilo. Tem uma série de exemplos
que às vezes ajuda muito a pessoa. Valdo, seria uma maquete extrafísica, um cenário extrafísico? Mais ou menos, porque eles plasmam como se fossem maquetes vivas, nessas coisas todas. E a pessoa depende do nível que ela vai absorver aquilo. Depende do nível que eles veem. Eles contactam a consciência de acordo com isso. Tem muito elemento aí mais avançado. E outra coisa, isso é muito superior às bobagens todas que nós temos, física, inclusive cibernética, computação, essas coisas todas. Valdo, o negócio é muito mais avançado. Por exemplo, o AIEC estuda isso. No caso da Rosselane, ela passou para a psicoteca? Não. Ela é muito fraca, ela viu alguma coisinha superficial, mas não dá, ela está muito envolvida da coisa. Mas eles deram aquilo que chocasse para ela pensar, e chocou. Começa falando, eu vou viver num corpo de homem? Quer dizer, é um processo sério. Aquilo já foi um choque enorme. Professor, no interlúdio tem a parapsicoteca? Hein? No interlúdio tem a parapsicoteca? Não, até agora que eu saiba, até a última vez que eu estive lá, eu perguntei isso. Não tinha, não. Ainda está sentando certas coisas. E ela está com muito contato. A Comunex está com muito contato conosco, com a parte física humana. Então, isso aí é problemático dentro da situação. Eu não sei como é que é. Eles têm critério para isso? Eu não entendo. Agora, pensa bem nisso que eu estou falando. A parapsicoteca que mexe com outros planetas. Eu raramente toco nesse assunto aqui. Pois é. Agora, gente, eu estou aqui com o último romance de Balzac, do Gerald Sarne, da cinética. Agora, quem falou aqui foi o Francis Fogner dos Reis, é o homem que escreveu. Ele está falando sobre o documentário do Gerald Sarne, o último romance de Balzac. É possível que o último romance de Balzac seja mesmo um filme desengonçado, sem grande apuro formal e com alguns trechos simulando cinema mudo, que podem ser risíveis, menos porque são ridículos, não são. E mais, porque qualquer tipo de simulação dos filmes silenciosos sói hoje com brincadeira farsesca e pastiche. Sem dúvida alguma, como conjunto, o filme frustrou algumas expectativas e conquistou uma solidariedade envergonhada daqueles que acharam que Sarno chutou na trave ou teve um arrobo de excentricidade. Sem ironia, o filme de Sarno foi o mais divertido e saudavelmente petulante no Festival de Gramado. Os depoimentos do médium que psicografou Balzac, do estudioso da obra, do escritor francês, somado às cenas, como foi dito, de filme mudo, com cartelas e tudo mais, não estão de brincadeira. Gerald Sarne leva a sério o que faz. E o objetivo dele não foi fazer troça ou gracinha, nem, por outro lado, assinar embaixo das coisas que podem parecer puro delírio por parte de seus entrevistados. Agora ele fala, Sarne procura entender esse universo, ao mesmo tempo factível e abstrato, como uma fabulação na forma de cinema mudo. Ele faz uma dramatização do Le Peau de Chagrin do Balzac. Por mais precárias que sejam algumas das cenas dramatizadas, o filme é vivo e forte. Por isso é um autêntico exploitation espírita, o que não é descrédito, muito pelo contrário. Vocês veem, é mais uma observação até muito positiva sobre o filme. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui eu tenho uma listagem de 21 pessoas, que é a lista de contato, que já estão começando a pensar em fazer o filme Cristo Espera por Ti. Então tem aqui, são 21 pessoas que estão faladas aqui, o que elas fazem, as condições que elas têm, como é que isso pode interessar. Com o passar do tempo vai ser importante a gente ver isso tudo. Tem muita gente nossa no meio das 21. Outra coisa, chamada de trabalho do 2º Congresso Internacional de Verponologia, originalidade evolutiva ratificada pela prática. Isso vai ser aqui no CAEC, no dia 7 a 9 de outubro próximo agora. Quer dizer, é daqui 2 semanas. É de 2011, então é daqui 2 semanas e 1 ano. É isso. Então, Agora, aqui tem o convite com muito detalhe. Isso aqui a pessoa precisa de ler, porque é muito material que tem para ver. Até lá, pode levar uma opção de trabalho, seria bom a pessoa ler. Você quer falar alguma coisa? Seria bom.
É porque a entrega dos trabalhos, a data é até 28 de fevereiro. Então, por isso que a gente está entregando com antecedência. Teve uma outra tertúlia aqui que o professor Valdo disse que a gente tem tempo para caramba para escrever sobre a Verpom, né? Ninguém então, pode reclamar. vamos mostrar que ele tinha razão, né? Ninguém vai poder reclamar. Trabalhos. Eu agora estou aqui, né? com a Gazeta, aqui, a Gazetinha. Foz será a sede da primeira semana de reeducação consciencial. Isso é na página B2, do dia 20 de setembro. Professores, pedagogos e acadêmicos poderão participar de palestras, debates e oficinas sobre educação e metodologia de ensino. Reaprender para reeducar. Palestras gratuitas. O artigo foi feito por Thaís, Peter e Roger Meirelles. Agora, as práticas construtivistas. O curso de MBA para professores de Conscienciologia. E aí tem os dias e a situação toda do processo. Agora, aqui, isso aqui foi distribuído aí em Foz. Primeira semana de reeducação consciencial. 8 a 16 de outubro. Esse é da agora, desse ano mesmo, é o mês que vem. Agora, aqui foi colocado os principais temas que interessam a cidade do ponto de vista geral. E aqui tem um outro que interessa a toda a Cognópolis, que é maior. E tem todos os dados aqui dentro, das pessoas, temas, etc. Se alguém quiser ver com calma, seria bom estar aqui. Muito importante isso do jeito que está, já está tudo constituído. Uma outra coisa, isso aqui é o Journal of Conscienciology, é a edição em português e inglês, acabou de sair o último número. Vale a pena ver aqui o trabalho da turma, Blindagem Energética de Ambientes, Alex Steiner e Cecília Oderich. Técnica do Espelhamento Consciencial, Ana Regina Seno. Evolução e Paragenética, Rosemary Simon Bernard. Paradiplomacia, Péricles Tesone de Souza e Samuel de Souza. Para percepções durante a tsunami em 2004 no Oceano Índico, Johnny Goldwowski. Uma experiência reconfortante, Carlos Teixeira França Filho. E tem também a correspondência, os dados sobre edições anteriores e endereço. Está muito interessante. Eu vou levar para ler. Quem tem dificuldade de inglês pode ler em português. Tem as duas edições. Vale a pena ver isso com calma. Hein? É o Samuel e o filho dele. São os dois aí, o Périx e o Samuel. Vamos ver o que o Samuel escreveu. Quero ver com calma. Direitinho. Agora, gente, eu quero dizer para vocês duas coisas. O tema de hoje é Homem de Desafio das Tertúlias Conscienciológicas. Nós recebemos aqui uma pessoa indignada porque a gente recebe os candidatos políticos aqui no tertuliário. A pessoa protestou, mandando um e-mail. Eu joguei fora o papel, que esse aí não vou considerar, que ela não entendeu nada. Deve ser a primeira vez que ela viu isso. Não viu que nós estamos trabalhando há 8 anos, que já recebemos tudo quanto é tipo de político aqui, pois isso faz parte do serviço. Ela não entendeu nada. Eu, com todo o meu respeito a ela, peguei, rasguei e joguei no lixo a comunicação. Porque fazer uma observação contra o processo da gente receber político aqui, eu não vejo, está fora de lugar. Essa pessoa está protestando por quê? O que ela quer que a gente faça? Quer que seja bonitinho aqui, que seja só dentro daquilo que ela pensa? Eu não perguntei. Mas não dá, uma coisa dessa, não dá para a gente perder tempo com isso. Me perdoa. Eu estou falando bem claro, porque foi a primeira comunicação que eu recebi aqui hoje. Não dá. A pessoa fala assim, eu protesto. Acabou desse jeito, falando lá, escreveu o nome, tudo. Há uma certa imaturidade nessa história. Agora, outra coisa. Nessa questão, Homem Desafio das Tertúlias, nós falamos que aqui é um lugar de debate. Isso aqui é um livro que eu estou lendo aqui agora, que aquilo outro que eu estava lendo já acabou. Esse aqui é o que é a filosofia. É do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. Guattari é Guattari, o nome dele é italiano, devia de ser Guattari, mas como ele é francês, é Guattari, não é isso? Félix Guattari.
Agora, então, o que se passa? Então, vamos ver o Deleuze e Guattari, o que eles falam. Tem dois pontos aqui. Página 41. O filósofo tem muito pouco prazer em discutir. Todo filósofo foge quando ouve a frase: vamos discutir um pouco. Na outra página eles falam: a filosofia tem horror a discussões. Ela tem mais que fazer. O debate lhe é insuportável. Então eu digo, é assim mesmo a filosofia real hoje? Que às vezes não debatem, não discutem? O que você acha, você que já estudou tanto isso? Eu estava esperando que aparecesse o Vaslavsky aqui para perguntar. Pois é, você também, pega aí o microfone que eu quero ver sua opinião. Aí, Deleuze e Guattari. Eles estão falando... Eu não cuspi no texto, viu? Porque eu sou um cara educado. Mas eu acho isso aqui, eu não li tudo. Estão generalizando. A gente está defendendo isso aqui. Está generalizando, claro, isso não existe. Está generalizado parte, demais. Tem filósofo que é assim, tem filósofo que não é. O povo não pensava assim, não. Isso não é generalizado, é impossível. Pois é, mas agora veja, esses dois são boboca. É filósofo querer debater. Vem cá, esse Deleuze e esse Guattari, como é que é? É panela do mesmo saco aí? Francês, eu não conheço coisa. Eles são de ponta ou não? São de ponta? São? Agora ele fez alguma pesquisa para generalizar. Como é que você sai dessa? Você sabe, eu leio os textos, daí tem minhas ideias. Agora veja, fato é fato, está ali em duas páginas bem diferentes, uma depois da outra. Está falando isso, ele está assim, baseado, arrasando a situação. Ele está baseado, não se baseia em pesquisa, porque pelo que eu vejo de filósofo, gosta de debater, não estou entendendo. Mas, Valdo, agora, ele é francês, não que pode esquecer que ele é francês, né, gente? É o quê? Olha, na minha terra existe uma coisa: ou você debate, discute, não interessa qual é a origem, o processo é o debate. Não interessa se é da academia, se é da universidade, se é extraterrestre, não interessa se é metafísica ou qualquer coisa, não interessa. Agora, falar que a filosofia não gosta de debater e nem fazer nada, o que é? Eles são a prioristas? Primeira coisa, esses dois caras, o que eles são? Não, francês boboca. Francês boboca, seria isso? O Valdo, ele nunca... Primeira coisa, esse argumento que é o processo da ciência é aqui para eles. Essa não cola. Mas justamente na França que tem o café filosófico, discutem para caramba. Então, o café filosófico, veja. O cara está falando bom. Tudo é na base de discussão. Quem é que discute mais a não ser francês? Me conta, esses caras são homossexuais? Hein? Eles são homossexuais, por acaso? Vocês conhecem eles? O Gilles Deleuze é homossexual? Não, são pessoas que às vezes gostam de fazer isso para fomentar a discussão. Eu não sei qual é o interesse aí. Pois é, quer chamar a atenção. Ah, e nova, sem debate? Sem discussão? Gente, eu vou ler tudo de novo, vocês não estão entendendo nada. Eu achei que era uma negócio. Aqui, ó, né? Quem traduziu é gente boa, o Bento Prado Júnior, o Afonso Alonso Munhoz. Isso aqui está traduzido, está em português. Eu vou ler. O filósofo tem muito pouco prazer em discutir. Todo filósofo foge quando ouve a frase. 2 pontos. Vamos discutir um pouco. A outra. A filosofia tem horror a discussões. Ele tem mais que fazer. O debate lhe é insuportável. Defenda esses dois. Não, eu não vou Por isso que eu estou perguntando. São pessoas que às vezes querem aparecer. Eles são travestis ou qualquer coisa? Dentro da filosofia, eles são travestis? São bobos da corte? Estão fazendo o papel de clowns? São polichinelos? Pode ser que assim, não é uma crítica à filosofia e aos filósofos? Porque eles, já que eles são de ponta, gente, no mínimo, vocês eles podem entenderam estar o que fazendo uma crítica. Não, olha só. Mas deixa eu falar. Eu não estou entendendo nada. Eu entendi porque eu não estou entendendo nada. Hein, professor Valdo? É porque Está assim, aqui o livro, eu estou lendo com todo amor
e carinho, atenção. Já estou na página 52. Está entendendo? O livro, Mas o livro em português, o livro em português tem aqui... Eu vou colocar uma... Tem quase 300 páginas. Sei. Marxismo é coisa de fóssil. Aqui, Marx hoje é fóssil para mim. É fazer exumação de cadáver. Eu não perco tempo. A gente não faz curativo em cadáver. Então é perda de tempo. Vocês acham que eu sou extremista a hora que eu falo? E não é execução. Eu topo toda discussão. É igualzinho o caso da moça. Como é que vocês deixam trazer candidato à eleição para falar aqui? Ué, qual é o problema? Nós não somos democracia pura? Não estamos aí para debater? Agora, veio o filósofo também, 2 filósofos juntaram 2. Eles são homossexuais? Coisa de família, a gente parece não que pode não, entrar, é gente Valdo. boa, né? Valdo, gente séria. Valdo é a opinião dele. É gente de família. E se for alto nível. marxista dogmático... Heterossexuais. Se ele é marxista e dogmático, ele agora, não quer discutir com os já outros, era, né? só quer discutir dentro da linha marxista, são dogmáticos. Para mim, crítica. Agora, ó, qualquer coisa, eu quero lembrar vocês também, que esse livro tem na epígrafe. Se vocês querem ver o que é a fritura de ideias, leia o livro. Fuga, o que eu recebo, que é como se fosse um clipping, né? Assim, Valdo Vieira detona Lula e PT. Era a manchete. Mas isso é antigo. Valdo Vieira detona, mas isso já tem quantos anos? Já vão para 8 anos? Mas eles mandam, regularmente, eles costumam mandar. Mas isso já vão para 8 anos, não tem novidade nenhuma. Foi naquelas tertúlias lá de cima ainda. Agora, para aquela pessoa que acha que não deve vir político aqui, candidato político, olha, você faz a crítica do mesmo jeito. Não, e outra coisa, já tiraram a foto Lula com projeciologia na mão. Já tem essa tem isso tudo também, eu já vi, mas é que ele não lê, não abre livro. Então eu estou a salvo. Eu estou a salvo. Você pode dar quantos livros queira, porque ele nem abre. Então é o máximo. Ele nem abre para ler. Eu, para mim, ele não sabe nem abrir um livro. Se der um livro fechado, ele não vai saber abrir, porque ele nunca mexeu com isso. Agora, o caso todo, então, é o seguinte. Vamos entender o caso dessa minha amiga aí, que eu falei com ela, essa aí, a minha amiga que não pode trazer político aqui, e o caso desses 2 autores, grandes filósofos, como você está falando de ponta, tem hoje. Vê se vocês entendem esse povo e me fala depois, que eu sou um cara curto, eu não entendo essas coisas. Essas 2 reações eu não entendi absolutamente nada. E outra coisa, é tudo sobre o tema de hoje. Homem de desafio das tertúlias conscienciológicas. Leia bem o que está na fatologia, que está falando isso tudo aí. Valdo, se a filosofia nasceu da dialética, principalmente na Grécia, que era só discussão. A dialética para eles não é discussão. Na França só a dialética discussão. deve ser o quê? Conversa de padrinhos. Agora, se eles academicamente não discutem, problema deles. Agora, lá na França tem um bistrô. Não discute por amor excessivo. Pode discutir. Pode... aqui, ó. Ela está falando certo. Eles falam sozinho. Quer dizer, igual papagaio. Eles estão fascinados com a própria voz. Papagaio é fascinado com a própria voz. Será que seria isso? Eu vou acabar de ler o livro, deve ter outras preciosidades. Depois dessa, antes da página 50, eu já vi isso, ainda tem mais chance de 6 vezes mais do que isso, porque tem mais de 300 páginas. Tá certo? Eu falo para vocês se tiver mais coisas, que eu vou ler agora com mais amor e carinho, depois dessa. Agora, gente, se vocês arranjar alguma saída para isso, alguma ideia, me fala. Eu sou curto perante essas coisas. Agora aqui, outra pergunta. Em Exemplologia, página 10, sei que estar no CAEC, no tertuliário, tem um peso energético importantíssimo. Contudo, o senhor não analisa que, dependendo do momento evolutivo e interconsciencial de uma consciência teletertuliana e do valor da questão abordada por ele ou ela, os efeitos da assistencialidade tarística poderão ser mais eficazes daqueles que estão presentes ao vivo? E observando por esse aspecto, não poderia ser relativo os homens de desafios, tratando de assistência, baseando-se que para
para que para o cosmos não há local, espaço e tempo? Sim, mas a vovozinha também funciona num caso desse. Por quê? Vamos só entender. Nós não precisamos de tempo e espaço para a consciência e a energia se manifestar. Mas existe um processo que chama psicologia, a autopsicologia, a psicologia da pessoa, a reação psicológica de uma pessoa. Se você faz uma coisa que ela vê com os olhos, porque tem gente que pega com os olhos, que pega com o nariz, que pega com o ouvido, tem gente que só tem contato com o negócio, não é só, por exemplo, ela quer ver pela mão, quer ver pelo pé, tem outros que quer ver por outras coisas, até o órgão sexual. Então vamos agora entender o que é o processo realista da pessoa entender, analisar, abordar, enfim, fazer um enfoque da análise, da investigação e da pesquisa. De modo que, pessoalmente, é outra coisa. Você olha dentro do olho. Depois que você dessomar, você vai ver para-olhos no para-olhos. Tudo ali, para ver, não tem por onde esconder. Então, de visu, a força presencial, é lógico que ela é maior. Uma força presencial com 5.000 quilômetros de distância, psicologicamente, não é a mesma coisa. Do ponto de vista da pessoa humana, não é a mesma coisa, querendo ou não. Isso não interessa para a consciência, mas, como é que fica? O povo não está dando um valor excepcional, por exemplo, e não muda até o sexo, com a homossexualidade, o lesbianismo. Veja bem, é um processo da pessoa que usa isso. Ela tem liberdade de fazer isso, é o jeito que ela quer, está tudo certo. Então vamos entender, o processo pessoal é muito sério. E o problema da força presencial é também muito sério. Vamos ver isso com calma. Vocês nunca viram, possivelmente, até esse nosso amigo já deve ter visto. Uma mulher, por exemplo, não chegou para você e falou assim: Bolas, você é muito mais bacana pessoalmente do que eu vi pela internet. Tudo é possível. Aí é que é a diferença. As pessoas veem a pessoa de perto diferente daquilo que ela viu em foto, ou num filme, ou numa entrevista. Então, isso, vamos devagar com o andor. Quando eu estiver dessomada, vou fazer EV no extrafísico, é possível? Não, você já pode fazer agora. Sai do corpo através da projeção e faz logo. Você já faz logo. Isso em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Depende de você e da sua vontade. O verbete é homeostático. Da definição, a palavra arma não poderia ser substituída por instrumento ou recurso? Não, é arma mesmo. Embora o termo seja equivalente, me parece que a palavra arma, em sua definição, não é muito positiva. O que o senhor acha? Eu acho o seguinte: eu não uso, por exemplo, muita expressão para dar exemplo de general, marechal, capitão ou qualquer coisa, mas de vez em quando você tem que falar a palavra arma. Por exemplo, os próprios médicos usam, não, há uma arma farmacológica melhor para combater a hipertensão. Isso hoje é uma das acepções da palavra. Não é só processo, pois é, autodefesa. Então eu tenho que tirar isso. Vamos ler aqui como é que eu falei para vocês acharem se está errado ou não. Vamos ver onde é que está falando aqui. Está lá no final. A fim das personalidades comparecerem para debater direto e presencialmente com a intenção de derrubar ou concordar com os fundamentos da neociência, empregando as armas científicas, democráticas e provocativas da racionalidade e da lógica dialética. Veja, é isso que o Guattari e o Deleuze não estão querendo, não estão querendo. Está entendendo? É o uso dessas armas. Por isso que eu falei, que armas que eles usam? É só a pontificação? É só ele chegar e ser peremptório? É só ele declarar aquilo que ele acha e não tem resposta? Não há questionamento? Que filosofia besta é essa? Como é que é isso? Ô Vaslavski, dá um jeito nos seus colegas, que eu estou me sentindo com pena da filosofia atual. Depois dessa aí, você já leu esse livro deles? Eu recomendo para vocês. Está na hora de comprar um monte desse livro e distribuir para vocês verem o que é a besteira da filosofia atual. E o livro é o que é a filosofia. Quer dizer, a filosofia é você deitar falação e acabou. Não interessa. Não interessa o que o povo pensar, nem nada. Deita a falação, fica quieto.
o Zaslavskis que quer falar alguma coisa sobre o Deleuze. Eu não Ele fala aí, ó. Defende aí os caras. Como é que é isso? Ah, não? Já dessomaram? Vou ver se encontro com esses caras. Vamos dar um jeito nisso aí. Assim é mais fácil. Pós-moderno, então, mas já foi superado, ultrapassado. Ainda é estudado, então. Ele faz algumas aproximações com conceitos da biologia, como, por exemplo, o bisoma, conceito que é muito estudado dele. Ele está muito na crista da biologia. Ele era materialista? Total? Ah, é? Então quer dizer que eles já viram a realidade agora. Já morreram, dessomaram. Está tudo certo. Então, gente, vamos ajudar esses caras, lendo os livros dele e mostrando as besteiras. Isso ajuda, né? Tem que afundar essas bobagens todas aí, acabar com isso. Isso é terrível. Agora, o que é engraçado é a minha sincronicidade. Eu fui ler justamente essas páginas hoje. Parece que já deixam para eu ler. Eu li e falei assim, não é possível, não acredito, não admito, eu não estou vendo isso. Valdo, você falou da questão da força presencial, a pessoa estar lá ou a pessoa não estar. Mas o livro seria uma forma de transporte dessa força presencial? Né? E é por isso também que o povo então hoje, tem muita gente que gosta da verdade ou realidade virtual, porque ela é impalpável. Entendi. O povo quer ficar na abstração, é igualzinho esses autores. Nada de discussão, é aquilo que eu falei e acabou. Então, tem muita gente que gosta da virtualidade porque não tem nada palpável. Por isso que eu falo, o ideal é livro. Para mim, isso não vai morrer tão cedo. Eles não vão acabar com o processo escrito de modo algum. Escrito que eu estou falando, ou em papel, ou em aço. Você está entendendo? Em granito. Isso nunca vai acabar. Se já pensou você colocar esse povo que gosta de adorar, o povo que já morreu, coloca no cemitério, aquele monte de coisa, principalmente lá nos Estados Unidos tem aquele campo, eu vi isso até nas Filipinas, milhares de cruzes, e lá tem um painel enorme, maior do que isso aqui, com os nomes das pessoas. Já pensou colocar isso só virtual lá? Bonitinho? Eles vão fazer isso um dia? De modo algum. Que homenagem besta é essa? É uma homenagem inconsistente? Como é que fica? E qual é o percentual, Valdo, que consegue captar dessa força presencial do autor, que fica ali e vai ficar impregnado para sempre? Pois vamos ver, né, o que é que acontece, né, e o que o povo entende disso. Agora, vocês veem como é que a força presencial, esse conceito ainda não foi entendido. Muito sério. É isso que eu vejo o tempo todo aí. Muito sério. Eu já andei até escrevendo sobre isso em outros verbetes, sobre o processo da força presencial. Agora, veja, tudo é também a ausência da extrafisicologia, do parapsiquismo, da paraperceptibilidade. Agora, o livro, que é uma coisa, um objeto material, ele vai funcionar aqui como uma espécie de um GPS em qualquer dimensão. Mas você já pensaram, eu chego aqui e falo assim, eu sou materialista e falo, o negócio é esse, acabou. Essa é a minha verdade absoluta. É isso que esses caras querem dizer com a filosofia? Quer dizer, não se entende. Está totalmente desconjuntada a ideia. Está errado. Valdo, vamos supor que ilógico, que irracional. Eles tenham, vamos supor que no extrafísico agora eles tenham a oportunidade de mudar de ponto de vista. O fato deles terem deixado esse livro com essas informações, ratificando ainda mais o materialismo e as pessoas evocando, é muito ruim, né, para eles? Muito ruim, não. O processo é interprisão, grupo kármico. Eles vão querer
estragar o livro de todo jeito. Por exemplo, se a gente vê que o livro pegou fogo, é porque eles devem estar combatendo o livro. Incendiaram. Estou entendendo. Você está entendendo? Às vezes tem disso. Agora, Valdo, não aconteceu isso com o Balzac. O Balzac não se posicionou como um materialista Balzac nunca nos teve livros. essas coisas. Outra coisa, Balzac tem muita coisa positiva, né? Muito séria. Ele clareou o processo da sociedade de um modo absurdo da época. E outra coisa, em Paris, que era o principal ponto chocante que havia na época, a situação era precária. Ô, professor Valdo. Você veja, que nem Allan Kardec não aguentou Paris. Eu ia perguntar para ele, professor, deve mas ter uma eles, causa. eles não estão defendendo isso, eles estão criticando isso. Você já leu o livro? Você não Não. leu o livro. Então vai ler, depois nós conversamos, tá certo? Não faça o negócio, você vai ficar pior do que eles. Chutar antes não dá. Isso aí não dá certo. Tem que esperar. Valdo, é bom, é um grupo que deve ser um grupo de filósofos aí que não querem discutir, mas precisa fazer uma pesquisa para ver o porquê também, eu não sei. Eu estou supondo... Quer dizer, não está discutindo por quê. Agora vamos falar. Eu estou supondo por quê? porque é Porque eles são dogmatismo. frágeis, são fracos, tíbios, débeis. A verdade é essa. O cara não tem testosterona. Por isso que eu perguntei, como é que é esse cara? Por isso que eu perguntei, falta testosterona nisso. Se o cara tem medo de debate público, o que é isso? Filósofo? Eu nunca vi uma coisa dessa. Você já leu algum livro, algum texto de filósofo que tivesse falado uma coisa dessa? Não, nunca vi. Eu Agora, também não. Você já leu? Olha lá, você também, vocês nunca viram, eu nunca vi. Um desses contemporâneos, algum grupo que é assim, porque eu nunca vi isso. De modo que não é fácil, né? A tertúlia foi feita para debate. Professor, aqui, ó. Eu baixei esse livro aqui, ele está disponível para download. E tem uma frase que ele coloca na sequência aqui que eu acho que define a situação. Ele diz assim, ó, as discussões, o mínimo que se pode dizer é que elas não fariam avançar o trabalho, já que os interlocutores nunca falam da mesma coisa. E aí ele procede. Está perto ele está falando isso antes. Porque aí não deixa dúvida que é o que eles estão defendendo. Não fala mesmo. da mesma coisa. E tem um negócio agora que você pode perguntar para eles aí. E o consenso não aparece nunca? Bobagem isso. Vocês estão vendo como é que falta inteligência nesse povo? Umas bobagens, você fala na hora. Por exemplo, isso aí, está faltando consenso. Quer dizer que nunca há consenso para nada? Por exemplo, nós vamos almoçar em qual restaurante? Não tem consenso? Cada um vai para um restaurante diferente do outro. São filósofos. Não, você já pensou bem? Hoje é domingo, o povo vai jantar. Vamos para o restaurante. Tem 8 restaurantes. Cada um vai para um restaurante. Não há consenso. Esses são os filósofos. O que você acha? Liquidou? Foi para o esplambau? Valdo, eu acho... O negócio de debate é um negócio muito sério, né? Vocês estão vendo como é que é. Ou tem lógica ou não tem. Ou é racional ou não é. Ou a coisa está explícita ou não está. Ou é uma coisa de maturidade ou é uma infantilidade burroide. Eu vou dar uma checada, pesquisada, mas à primeira vista parece que tem um fundo dogmático nisso, parece. Parece o quê? Tem fundo dogmático, mas eu vou dar uma parece a vovozinha, bolas! Você ainda está falando que parece? Você quer fazer média com os caras? Parece, mas como? Esses caras, eles são muito... Vou falar italiano aqui. Professor, eles são muito vitimizados mesmo, esses caras são muito vitimizados, parece que eles estão se queixando contra todo mundo. Isso aí não pode ser só vitimizado, não, eles teriam que ser massacrados filosoficamente. Eles debatem com Lacan, que é outro universo. Não, Lacan outro universo. Lacan é perturbado. Os três vão comer em 3 restaurantes mesmo. Isso aí eu não entro. Por isso que eu estou perguntando esses dois que eu não conheço. Eu sabia que Lacan estava no meio disso, Valdo. Com Lacan eles debatem, porque é o mesmo universo de rodar em volta de si mesmo. Agora aqui outra pergunta. Desde jovem tem em determinados dias da semana algum fato projetivo. Hoje, com 23 anos, o que tenho observado que nessas projeções nunca vi o meu soma. Sempre apareço como em uma espécie de educandário, algo assim, ou visita em lugar de ensino ou pesquisa. Nunca tive uma experiência de auxílio ao próximo. Minha pergunta é por que não consigo ver a decolagem do psicossoma? Porque sempre acontece
em fator de pesquisa nas visitas. Ora, tudo indica que você está numa fase de preparação. Comece a fazer mais assistência aos outros que você vai melhorar as projeções, a assistência extrafísica e a paraperceptibilidade. Aumenta, intensifica o esclarecimento, a TARES, clareia as coisas. A ciência sabe que o universo está em expansão. Pergunta ao senhor, quem é o responsável pela expansão do universo? Seria a consciência? O que existe na interface entre o universo e o não universo? Olha, isso aí é o primo pensene. Quando é que foi que apareceu o primeiro pensene do cosmos? É isso aí que interessa. Então é a primeira causa, a inteligência suprema dessa história. Isso aí, nem os serenões não se incomodam com isso. Não vou ser eu que vou incomodar. O que me interessa é cair fora disso aqui, arranjar uma dimensão melhor do que essa para morar, ou para viver, ou para existir. Boa tarde, professor. Nós da Sinvex Rio de Janeiro gostaríamos de agradecer pelos livros doados. Os mesmos já se encontram disponíveis em nossa sala e faremos ótimo uso de todos. Muito obrigado pelo apoio dos senhores e de todos que vêm ajudando na concretização desse trabalho. Abraço. Voluntários, Núcleo Asinvex do Rio de Janeiro. Então, a turma já mandou, então, os livros já receberam, tudo ok? É bom a turma que mandou ficar sabendo. Você ajudou a mandar os livros lá? Quem é que foi? Né? Então, tá. Professor, na página 9, na segunda linha, na fatologia, o senhor comenta a caravana das Herpons irrompendo pelo deserto das ideias e os cães vadios ladrando a passagem do show das neocognições. O senhor poderia clarear um pouco essa ideia? Não, isso aí é a linguagem libanesa, no caso é mais islâmica, que a caravana passa e os cães ladram. Está entendendo? Aqui é a mesma coisa. Então eu disse o seguinte, a caravana das Herpons irrompendo pelo deserto das ideias e os cães vadios ladrando a passagem do show das neocognições. Eles não admitem as novas ideias, eles são neofóbicos. Então a coisa vem desse jeito. Você vê, são esses caras que não admitem nem debate. Por quê? Eles não querem saber de ideia nova, eles querem ficar com as ideias deles, que são as maiores do mundo, as verdades absolutas. São todos dogmatas. Dogmatas, está na cara. Agora, então, veja, filósofos dogmatas. Você já tem 2 aí para colocar. Lá nos seus estudos de filosofia, coloca 2 dogmatas, bem claro. Na sexta linha também, na página 8, na fatologia, o senhor comenta a busca do charme da erudição em favor de todos. O charme da erudição é isso. A hora que você começa a expor o negócio com mais profundidade, aparece o debate. O debate é charmoso, no caso, porque ele vai chegar a alguma conclusão temporária. Essa conclusão temporária é que é uma espécie, por exemplo, de consenso daquele momento evolutivo. Esse é que é o charme da verdade relativa de ponto. Pois é, eu estou querendo entender esse charme ainda que não... Mas é charme. É charme. Olha aqui, eu falei nesse negócio sobre os 2. Quantas pessoas já falaram? Umas 20 até agora. Umas 20. Esse é o charme. É o glamour. É o chamamento. A evocação. O charme intelectual. Por isso que eu estou chamando aí, bem claro. O charme na erudição, né? Da erudição. O charme da erudição. Professor? Osmar Ramos Filho. Pois é. A erudição. Charme do glamour da erudição. As pessoas ficam totalmente embasbacadas com ele. Pois é. Por causa do charme da erudição. É a vida. Por exemplo, um cara que era super, vamos dizer assim, sério, fechado, quase austero, era o Ponte Miranda. Mas ele falava, todo mundo ficava calado. Era um charme. E outra coisa, todo mundo queria estar com ele, conversar com ele. Eu lembro disso. Nos jantares nossos, todo mundo passava, parava o restaurante, a hora que via que era ele que estava entrando. O homem era um... E outra coisa, era austero, sério. A cara dele não dava muita... Sabe, não fazia média com ninguém, não. Mas era uma cabeça, o homem era uma fera.
Você veja bem, ele é considerado o maior intelectual que o Brasil já teve. Pelo tanto que ele estudou, as coisas que ele escreveu, eram 14 horas por dia que ele se dedicava à escrita e ao estudo e à pesquisa. O homem era uma fera. Eu vi a biblioteca dele com calma. Conversei muitas vezes com ele. Aprendi muito com o homem. Ele tinha uma vasta cultura sobre um monte de coisa. Agora, é tanto que tem livro dele que é muito difícil até de você ler, porque mistura as coisas. Porque o cara, quando chega no livro desse, ele acha que todo mundo está entendendo aquilo que ele pensa, do mesmo nível que ele, e nem sempre é. Por isso que é que eu procurei traduzir minhas coisas, para não ficar nunca desse jeito, tipo Ponte de Miranda. Porque eu nunca vou chegar lá daquele jeito, principalmente em direito. Mas, em outras coisas, eu posso ficar, por causa do processo que a maioria aí não sabe nada. Em terra de cego, quem tem 1/4 de olho é rei. Então, veja, como eu já tenho alguma coisa de parapsiquismo, eu falo assim, não, nunca vou chegar nisso. Por isso é que eu comecei primeiro com a apostila, para chegar na enciclopédia. Então, o texto aqui, ó, é uma enciclopédia apostilhada, de propósito, para não ficar igual os livros do Ponte Miranda, que não dão. A porção deles, se eu for distribuir aqui, ninguém vai entender nada. A verdade é essa. Mesmo advogado, mesmo juiz, mesmo jurisconsulto de alto nível. O negócio não é fácil. Vamos ver aqui mais um. Sou filósofo e concordo com o senhor sobre a política, mas aí vocês receberiam os chamados fichas sujas, sabendo disso, para que eles também falem sobre sua proposta? Sim, por que não? Democracia é isso. Se não para mim, é porque aí tem critério? Sim. O critério nosso é o seguinte: vote naqueles que você já conhece. Para isso você tem que conhecer os bons e os maus, os corretos e incorretos, os honestos e os desonestos. Senão, como é que é? Nós estamos aqui para isso. Outra coisa, eu quero lembrar para você aí que é filósofo, o CAEC, igual as instituições conscienciocêntricas, são apolíticas e apartidários. Mas nós não somos burros. E daqui 10 dias nós estamos elegendo gente. Então é preciso a gente saber tudo que se passa. Eu quero te dizer que desde que eu faço tertúlia aqui, que faz 8 anos, nós já tivemos aqui de tudo quanto é tipo de representante de política, nesses anos todos. Inclusive falando até com a tela e etc. tal. Desde o prefeito, os vereadores, deputado estadual, deputado federal, todo mundo já esteve aqui comigo, até senador. A vida é essa. Agora, os critérios nossos é avaliar tudo para ficar com o melhor. Esse é o caminho, não é? Consigo instalar o EV normalmente, mas não tenho conseguido projeções lúcidas, como boa parte das pessoas do CAEC relatam. Considero o processo importante para o autoconhecimento e o desenvolvimento assistencial, conforme já até falei com o professor pessoalmente. Será que existe a possibilidade de eu estar trancado por amparadores por algum outro tipo de impedimento? Não, o problema todo você tem que fazer deslanchar. Você mesmo tem que ver o que é que prende você. A base é sua. Pode ter um autoassédio nessa história. Verifica, nesses casos assim, a gente recomenda que a pessoa, em primeiro lugar, veja se você tem alguma paura, algum medo de alguma coisa. Isso, às vezes, é muito importante. Se tiver um medo, mesmo assim, aparentemente secundário, ele pode estar influindo na situação. Agora aqui, outra pessoa que está falando, deixa eu ver se é o mesmo. Não, é o mesmo filósofo que falou antes. Quanto às propostas de Deleuze e Guattari, veja uma aproximação interessante com o projeto de construção dos verbetes conscienciológicos. Como? Eles dois lançam para o público a discussão sobre a filosofia ser uma fábrica de conceitos. Esses como ferramentas para compreender a realidade. Não é isso nas tertúlias em torno das discussões do verbete? Sim. Mas veja, nós não somos contra debate, nós queremos o debate para a pessoa. Por exemplo, tudo que eles me falam que faz heterocrítica sobre o meu texto, eu pondero, vejo,
aceito quando o negócio está pertinente, de acordo com o critério, o estilo da enciclopédia, seja de onde aparecer. E eu agradeço muito essas críticas o tempo todo. Vocês sabem disso. Então, o problema aqui é esse. Agora, veja, eu não estou vendo relação de uma coisa com outra, vocês veem? Deleuze e Guattari, que isso aqui, não estou vendo. O problema é o seguinte: o que é uma tertúlia? Até do ponto de vista que a gente fala. É bom a gente ler aqui, ó, olha a etimologia. Viu? Olha a etimologia, o que é que está falando aqui. Nossa, aqui está falando o seguinte, um pedaço da etimologia que eu vou ler. O termo tertúlia procede do idioma espanhol tertúlia, reunião de gente para discutir ou conversar. Apareceu no idioma espanhol em 1630, surgiu no idioma português no século XIX. Tertúlia é isso. Agora, muito engraçado, veja bem. Discutir ou conversar. Quer dizer, na sua filosofia não tem tertúlia. Segundo Deleuze e Guattari. Na sua tem, né? É só na deles, então, que não Valdo, então, o Deleuze está bem encaixado aqui na crescendologia, né? O Deleuze lá. O crescendo missão deficitária, interprisão grupo kármica. Ah, sim. Encaixa direitinho. Agora, vamos pensar bem do homem que ele já dessomou, né? Vamos lá. Quem dessoma vira santo, não é isso? No cemitério, na morgue, né? No necrotério. Valdo, mas existe sempre essa gente que tem uma resistência contra o debate. Isso aí sempre tem um fundo, de dogmático, quase sempre. Né? Em geral, independente do Deleuze, aí, porque a pessoa que não quer debater, ela já Agora, tem... veja, esses caras querem o seguinte: eu finjo que você está certo, e você finge que eu estou certo. Aí a gente sai bem. Muita gente é assim. O processo todo é esse. Eu rasgo seda para você, você rasga seda para mim. Então, um ajuda o outro. Isso é muito comum dentro da filosofia. Entende? Outra coisa, muito esquisito os dois se juntarem para ter essa coparceria falando ao mesmo tempo. Que às vezes querem dar peso para o livro. Muito sério. Mas então, Adélio... Novamente na página 9, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, os desafios conscienciológicos dirigidos diretamente aos profitentes das religiões. Depois vem das práticas da TENEPS e da UFEX. Né? Nesse caso, o reforço dirigidos diretamente aos profitentes das religiões. O reforço... Uma pessoa que começa a praticar a TENEPS e começa a entender aquilo que tem, ela descarta todo tipo de religião e seita. Não daria para dizer que se a pessoa já começa a estudar conscienciologia, ela já está descartando, ou ela já deveria... Nem sempre. Tem gente que entra e quer fazer negocinho com a carismática, com a sessão de desobsessão, com o diabo a quatro que tem por aí afora, com a Umbanda, o terreiro. Todo dia eu recebo gente aí que fala isso. Por isso a dificuldade... Aí eu falo, não coloque o pé num barco e o outro pé no outro barco. Aí você vai afundar e os dois barcos também. Por isso a dificuldade da pessoa voluntariar ainda está com um pé num barco e outro pé no outro. Mas isso geralmente é no início que a pessoa está pensando. Lá pelas tantas ela define, ou contra a conscienciologia ou a favor. O negócio é pega ou larga, ela tem que definir. Agora, ficar no meio termo, fazer média com isso, não dá, né? Ela não vai aguentar. Os assediadores vão tomar conta da pessoa. E outra coisa, quando ela está assim, é porque ela está muito presa, o rabo está preso, tem culpa no cartório. Ela tem uma interprisão grupo kármica com alguma seita ou religião. Ali, mesmo ela querendo deixar, ela vai passar 2, 3, 5 anos com o povo em cima dela. E esse povo pode ser físico e extrafísico. Porque ela não tira o máximo que ela poderia tirar da conscienciologia, porque ela fica presa a não, ela não entende ainda, né? Porque se ela começar a entender e ter uma visão global, ela vai ver se ela é intermissivista. A hora que ela descobrir que ela é intermissivista, porque ela está interessada demais naquilo, ela vai mandar tudo para o escambau, né? Ela vai descartar isso tudo. É porque é difícil você explicar para o voluntário iniciante, para ele,
que é importante ele se decidir. No voluntário, você tem que fazer o seguinte: é dar um livro para ele e falar assim, risca tudo e critica tudo, não aceita nada, papel aceita tudo. Fala isso. O problema é esse. Esse é o caminho. Sim. Valdo, eu queria saber a tua opinião, se o maior problema para você ter esse desafio, para o homem desafio, se seria, ou se é a covardia, por um lado, ou se é o dogmatismo, a presunção? Não, nesse caso aí dos dois autores, você está falando? Dos dois em casos gerais. Não, os dois autores aí é processo da pontificação. É o PhDeus. Entende? Eles acham que são os maiores, então eles podem falar uma coisa dessa. Agora, a hora que a pessoa fica com muita liberdade, sem ponderar o que pensa e o que vai escrever, ela começa a falar besteira. Isso aí, por exemplo, não tem jeito. Como é que vocês vão defender esses dois autores? E outra coisa, está escrito, é bom português, o povo que traduziu é gente boa. Só de ver os originais, você descrever tudo desse jeito. Isso é uma tolice indefensável. Não tem jeito. Então, nesse caso, é mais pela superioridade mesmo. Se acham superiores, né? Dogmatismo mesmo. Se acha o dogmatismo, dono da verdade, né? É a falácia, que eles acham que todo mundo é bobo mesmo. Então, a gente pode tapear todo mundo. Tá. Eu estou por cima. E, por outro lado, o problema da medorreia, a gente vê muito isso, né? Claro que tem discussões que não tem organização, Não, tem uma série de coisas. Se já pensou esses dois autores, ele não pode discutir. Se eles perderem uma discussão, como é que vai ser? Fica, né? Os livros deles, o nome em Paris, como é que fica? A situação é precária. Entende? Isso aí é um na problema. verdade, isso aí tem... Uma outra coisa, filósofo não é jurisconsulto, não é advogado de defesa, ou advogado ou promotor público do tribunal. Então, na verdade, isso por trás também reflete insegurança e algum grau de pusilanimidade, né? De quem está fazendo... De qualquer maneira, eu não estava sabendo que eles dessomaram. Se dessomaram, a gente quer pensar positivo para que tudo apareça. Porque eles vão acabar aparecendo comigo aí. Se a situação começar assim, eles vão acabar aparecendo depois dessa. Eu já sei como é que é a minha turma. Tá, mas... Como diria em Uberaba, eu conheço o meu gado. Você está entendendo? É assim. Em Uberaba, o negócio era tudo tapa na cara. Os caras falaram assim, não, eu conheço o meu gado. Quer dizer, vinha aquela manada de reses, não, eu conheço o meu gado, eu sei o que é meu. Então aqui a gente pode falar a mesma coisa, a gente conhece o gado, como é que é. Tá, mas aí então, agora indo para o caso mais geral, pode haver algum outro caso que seja de presunção, ou de complexo de superioridade real, que não haja insegurança por trás, ou sempre há um grau de insegurança? Onde tem presunção, tem bobagem, né? Tem irracionalidade, infantilidade e imaturidade. Toda presunção é burra. Quer dizer, na verdade, a pessoa está querendo se defender, ela já está insegura em relação a... A presunção, a tendência dela é levar para o cabotinismo. O cabotinismo já é um processo já psiquiátrico. Mas no fundo isso também é egóico, no fundo, né? E tudo é egóico. Tudo é egóico. Tudo a maioria dos nossos erros, a maioria deles absoluta, assim, ó, tudo é egóico. Sim, mas a gente pode dizer que reflete... Egotista. A gente pode dizer que reflete pusilanimidade da pessoa, da consciência, nesse caso também? Sim, tudo é a paixão ideológica do processo, a paixão pela filosofia, paixonite aguda, é um negócio terrível, né? Torra tudo, joga a pessoa na sarjeta, acaba com tudo, é difícil. Pode falar. Valdo, aqui na página 8, Fatologia, segunda linha, você fala a liberalidade dos debates úteis. Você pode falar um pouco mais sobre isso? A liberalidade dos debates úteis é justamente o que nós estamos mostrando aqui. Vocês acham que os nossos debates são úteis? Primeira coisa é essa. Outra coisa, vocês acham que nós temos liberdade de manifestação aqui no tertuliário? Então, o problema todo é esse. Todo dia a gente põe à prova isso, os processos da nossa eleição, ou a pessoa falar à vontade, como é que fica isso? Tudo é liberalidade. Valdo, a liberdade de expressão sem debate é o processo, que é um risco muito grande, né? Que autores, assim, acabam entrando num monólogo mental, então, não é isso. É a pessoa que é encantada com a própria voz. É o Chaves.
Passou 4 horas, está passando 4 horas por dia na televisão. Às vezes 9. Para a próxima eleição. E ele não é candidato, não. Outra coisa, ele está vendendo até eletrodoméstico na televisão. Isso é o Chaves. Cartão não, e a roupa dele também. Ele parece, sabe quem é que ele me lembra? Depois, há quantos anos que eu não vi ninguém igual. Mas parece muito, de uma maneira mais séria. Chacrinha. Lembra sim. Vocês já notaram? A roupa, certas coisas que ela parece, deu Chacrinha moderno. Perfeito. Chacrinha. Quer dizer que essa... Daqui a pouco ele vai falar, quem quer banana? Quem quer banana? Quem quer abacaxi? Vai para o trono. Bacalhau! E jogava o bacalhau assim, ó, para a turma que estava lá, o plenário. Essa liberdade de expressão, então, sem debate, ela é um risco muito grande, né? Para a pessoa que está deixando o material. Agora, veja, e ainda tem gente do PT do Brasil que defende o homem, fala que lá tem mais liberdade do que em muito lugar. Agora, veja, é terrível isso. Vamos ver o que vai dar nessas eleições da Venezuela. Então, o cara veio me falar, o Brasil, os brasileiros não sabem, esse é um cara que esteve aí comigo há pouco tempo. Ele nasceu no exterior, mora no exterior. Encontrei com ele aí na cidade. Eu já conhecia. Então ele virou para mim e falou assim, os brasileiros não sabem votar, não é, Valdo? Eu falei assim, isso é uma coisa relativa. Eu acho que os venezuelanos são piores. Ele falou assim, é uma coisa mesmo séria, isso que você falou. Ele virou para mim, é uma coisa séria isso aí que você falou. Por exemplo, da Bolívia você não pode falar nada. E a Bolívia tem em cultura, o apedeutismo, etc. A Venezuela já não é. Vocês viram que tem gente de cultura, olha o Baez que teve aqui. O negócio é sério. Então, você não pode falar de brasileiro. Primeiro tem que ver a Venezuela. Entende? Vamos devagar com isso. Deve ter outros lugares piores assim, né? O negócio é ver. Esse negócio de eleição é coisa séria. Val, eu estava lembrando aqui do Popper. Ele fala o seguinte, toda teoria que explica tudo no campo dela é dogmática. E deu 2 exemplos, a psicanálise e o marxismo. São os dois que eles defendem. Que explica tudo no campo, tudo, e eles não vão aceitar debate. Mas todos os dois já estão agora fossilizados. Estão fossilizados. São 2 linhas de conhecimento. Mas tem outros, ele deu esses 2, mas tem outros também. Agora, explicar tudo é um negócio brabo, né? É muita pretensão, é a mega pretensão. Ô, Valdo, esse padrão, daquele letra A, do Magister Dix, daquela pessoa que não aceita a refutação, ela poderia explicar um pouco a relação dessa pessoa dogmática com a Concener? O processo da Concener, que tem tudo a ver? Não, a Concener pode chegar perto e tem aquele povo do passado que é mais forte ainda do que a pessoa que vem para dar força para ela. Então, aquilo fica tudo envolvimento assediador intelectual. Existe muita gente assim. Mas se a pessoa não quer discussão, ela está vampirizando a pessoa, né? Se não tem debate, não tem. Não, aí vem a semi-possessão. Agora, aí, por isso que precisava de estudar esses caras, como é que eles eram, se tinha semi-possessão. Eu já vi gente na universidade, você sabe, eu trabalhei na universidade 18 anos. Então, tinha gente que ficava possesso, tudo quanto é jeito. Eu ia para o banheiro para tirar os assediadores, levar comigo, para ver se melhorava. Professor, de várias épocas, de várias áreas, da área da saúde, da área do direito, tudo isso eu vi, de tudo quanto é tipo. Então tem o processo intelectual, o assédio brabo, sério, não se brinca com isso, coisa muito séria. Por favor, me diga, qual é a melhor forma de eu programar um encontro extrafísico com um amigo? Primeira coisa, é amigo intrafísico ou extrafísico? Isso aí está mal contado. Se de ver o que quer que você quer. É pessoa equilibrada ou doente? Tudo isso tem que ver, né? Vai devagar com o andor. Pensa bem antes de fazer isso aí. Você não explicou bem. Está muito escuro. Em parapercepciologia, só se der por banca quem tem competência. Não brinque com essas coisas, porque pode dar uma semi-possessão. A irmã de um amigo meu tentou suicídio pulando de uma ponte há alguns dias, mas mesmo assim sobreviveu. O irmão da mesma me pediu para falar com ela um pouco, dar uma assistência,
mas estou sentindo dificuldade na abordagem. O que falar numa situação dessa? Me recomenda algum livro que possa servir de ajuda. Olha, o caso aí é o seguinte, fala com ela que ninguém morre e arranja uma série de fatos para mostrar que ninguém morre. E que suicidar é a pior frustração que a pessoa pode passar, porque não tem jeito dela acabar consigo mesma. A consciência é imatável e imorrível. Não tem jeito da pessoa acabar consigo. Então ela tem que enfrentar a si própria. Explica isso com calma. E outra coisa, indica lá um psiquiatra para dar remédio para essa pessoa. É bom ter um psiquiatra com ela. Recentemente fui abordada por um rapaz que, ao saber que estuda Conscienciologia, a primeira pergunta que me fez foi se eu já havia lido o verbete pré-mãe. E prosseguiu me fazendo questionamento ao modo de uma entrevista para um cargo. O professor poderia comentar o modo Cosmoete lidar com essa questão? Está danado isso aí, não tá? O problema todo é o seguinte, abençoa a pessoa e procura dar um exemplo bom de cosmoética. Esse é o caminho, não tem outro jeito não. Você já sabe o que é cosmoética, vamos em frente. E quando a pessoa decide deixar a religião e ficar só na Conscienciologia, qual seria a melhor atitude para afastar as consciências do processo da religião? É cortar, em primeiro lugar, os bagulhos energéticos que ligavam a pessoa a essa seita ou a essa religião. Tem que eliminar isso, porque através disso e das energias, eles vão entrar dentro do holopensene da pessoa, continua entrando. Isso é intrusão, é o exopensene, isso é negativo. Então começa afastando tudo. Se a pessoa deixou, corta tudo isso, muda tudo, faz uma renovação. Isso é que nós chamamos de reciclagem a partir da raiz. Em Remissiologia, página 11, favor explicar um exemplo. Princípio da prioridade compulsória. Isso nós já temos um verbete, seria bom dar o verbete para essa pessoa aí. É bom você olhar o verbete que lá fala com mais detalhe. Quando é verbete, eu acho que não é preciso eu explicar aqui, né? Nós já debatemos isso tudo. O verbete é bom, esse aí é sério. Princípio da prioridade compulsória. Não faz muito tempo que nós debatemos isso, não. Valdo. Não, ela vai ver. Quando foi? Ah, foi? É. Ah, é da época do Tem que Andar. É verdade isso aí. É, foi. Então isso já faz muito tempo, sim. Faz algum tempo. Grande. Ô, Valdo. Sim. Aqui, ó. Eu aqui na... Não sei se tem mais gente para falar, mas... Então, eu estava perguntando aquilo da covardia, porque eu acho que tem muita gente na sociedade, né? Talvez até a maioria, não sei, aí tem que ver, que defendem ou tentam generalizar o debate, a discussão, como uma coisa negativa, que é mais para o lado da briga, ou que sempre a coisa fosse desorganizada, ou mais para o lado da briga e de uma agressividade negativa. Briga é uma coisa, discussão técnica, científica é outra. Então, acho que a gente tem que falar mais disso, porque tem muita gente até aqui dentro. Sei, na sociedade, então, debate a maioria, né? não é briga. Isso. A discussão científica não é batalha, não tem campal. nada a ver uma coisa com a outra, né? Outra coisa, não é vias de fato. Vamos entender, ninguém está dando soco um no outro. Não é nem Câmara de Vereadores, nem Assembleia do Senado, nem Assembleia do deputado estaduais ou federais. Lá é que eles brigam de soco. Aqui não. É um debate civilizado, etc. Tal. Ninguém nunca deu soco aqui dentro do tertuliário. Sim. Agora, então, eu vejo isso, né? E é tipo uma doença, isso, uma praga, né? E a pessoa se defende com aquela covardia atrás da generalização, né? Como se aquilo ali fosse uma argumentação válida. Eu vejo isso muito acontecer, né? Demais, né? Então a pessoa não aguenta ficar no lugar, até quando não é com ela, né? Sim. Se sente como se estivesse no meio de uma briga. Refutaciologia é uma coisa. Agora, briga é outra coisa. Filme de ação, de guerra, é outra coisa. Exatamente. Agora, então, isso que eu estou dizendo. Papo cabeça é outra coisa. Papo cabeça é outra coisa. Vamos falar na linguagem popular de favela. Papo cabeça. Aqui, o nosso é papo cabeça. Não é filme de ação que tem revólver na sua cara toda hora, dando tiro ou explosão.
E aí, como é que... Aqui não tem isso. Sim, claro, né? Mas aí tem gente que mesmo pode ser o clima de maior alto nível, a pessoa interpreta aquilo como... Eu acho que tem que ver até uma discussão acirrada. Sim, eu também acho. Tem que colocar energia para você debater, senão que eu quero debater com vocês. Então pode começar. Primeiro a Débora, agora depois você. Isso não é discussão. Não, então... Opa, vamos debater aí. O que é que você está querendo falar? Fala logo, Adé. O que é? Quer dizer, um processo de testosterona. Debate tem que ter testosterona. Por isso que eu perguntei se esses dois eram homossexuais, juntos, sei lá, né? Mas, então, o que parece que nesse caso, o Alexandre disse aqui que não, né? Que acha... Não, que não sabe. Que não sabe. Não, porque ele que é estudioso da... Seria bom a gente examinar a biografia dele. Desculpa, Alexandre, não era para... Não estou querendo fazer piada, não. A Côncio examinar e colocar os dois como consciência cobaia. Consciência cobaia, porque já dessomaram, né, segundo ele lá. Eu estou guardando o segredo bem, né? São dessomadas, né? Não, ele está querendo guardar, não quer se comprometer, mas até disse em off aqui, né? Que ele acha que não, mas não pode assegurar. Mas então... Arranja alguma coisa que o Gílio Deleuze escreveu bom, pelo menos alguma coisa, para a gente exaltar a figura dele. Isso vai ajudar a conseguir. O Alexandre Baltazar já está pesquisando outros livros aqui que eu vi. Ah, sei. Marcos. Não, mas deixa eu só acabar de perguntar um negocinho, Valdo. Isso é uma pesquisa inicial. A pesquisa mas já pode falar alguma coisa aqui. Mas o que eu queria saber... Malu, rapidinho só. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente faz para uma terapia, como é que a gente lida com a pessoa que tem potencial de argumentação, tem até comunicabilidade, mas não consegue ficar no ambiente que tem. Através do seu exemplo. Mostra o seu exemplo. Vivencia a situação para a pessoa. Valdo, tem que pedir a Côncios para criar o curso da consensometria. Para levar esse povo todo para aprender a discutir e fazer consenso sem precisar brigar. E outra coisa, consensometria relativa... Consensometria. E outra coisa, consensometria ou consensualidade relativa e outra coisa, para o momento evolutivo. Fugacíssima. Não, o Flávio está pensando nisso. Fugacíssima. O Flávio esse é que é o termo. Tem só para acrescentar, tem um filósofo, aqui ó, no ar, sim, que estuda o consenso, que eu estudo ele, que é o Habermas, né, um alemão, que inclusive essa linha... Na França é Habermas, não é não? É o Habermas. Mas em alemão é Habermas. Ah, ok. Mas lá o negócio nosso aqui hoje é francês. Mas esse cara é uma linha contrária, né? Que ele defende a argumentação, o debate, o consenso, tudo isso. Pois é. Agora, veja, quer dizer que o Habermas, vamos falar em francês, ele era melhorzinho, então. Ele é consim, ele está vivo, o Habermas. Está vivo? Ah, então sim, tá sim. Bom. Eu estudei ele no mestrado e no doutorado, né? Eu tenho tese sobre ele, tudo. Sim. Eu tenho bastante coisa sobre ele já estudado. Eu já dei alguma coisa dele também. Mas uma observação aqui na sinergismologia, no último sinergismo, o sinergismo das reflexões conjuntas sobre certa temática no mesmo espaço-tempo, né? A enciclopédia hoje, cada verbete é extremamente discutido aqui, debatido, até o ponto, cada ponto energético, essa energia toda vai para a enciclopédia, né? Então, imagina você pega essa enciclopédia cheia dessa energia. A pessoa, quando abre a enciclopédia, ela pode até cair para trás, né? Porque o contexto energético, o dia a dia colocado... Menos. Não, mas se ele vai... Não é tanto. Mas se ele vai... Não, um livro não é feito assim. Um livro, geralmente, é feito por um autor, muitas vezes. Aqui a gente debate cada um exaustivamente. A nossa enciclopédia é uma antologia atualmente. Ela já tem até o momento 18 autores. São os 17 que entraram, mais eu. E fora essas eu sou o último, mas sou organizador. Né? Fora as contribuições aqui do Teletertuliano também, que insere esse contexto. Sim, sobre isso tem, mas eu estou falando aqueles que estão assinados. Quer dizer, o texto assinado são 18 até agora. Eu quero ver se leva para 300. Você já apresentou o seu verbete? A propósito, cadê o verbete? Está sendo feito. Cadê o verbete? Vamos nessa.
Estamos esperando. Como diria o cara lá em Mato Grosso, aqui nessa empresa do tertuliário, a gente não ganha nada, mas se diverte bastante. Se adverte bastante, não é isso? Não se ganha nientes, mas se diverte, adverte bastante. Em Mato Grosso é isso, não é isso? Essa é a empresa do tertuliário. Valdo. Sim. Então, ontem teve o vídeo, a gente apresentou o vídeo de debate, né? Com a Malu defendendo o pessoal, foi muito bom, muito bacana mesmo. Isso. Foi um desafio grande lá. E aí o próximo não tem ainda marcado não, mas vamos estudar aí. Mas então, o Flávio Amaral estava me ajudando, né? Na cobrança e tal, ele comentando comigo, né? E num debate acirrado, porque o vídeo de debate lá, a Malu pode dizer melhor, mas teve momentos... Filmado? Foi filmado, a gente já passou 2 vezes Então o vídeo ótimo. do debate. Então Passou até aqui um trecho já. Sei. Não, mas o debate de vocês foi filmado? O debate foi mais um esclarecimento, houve sim, depois a Malu esclareceu. Olha, às vezes é bom você, meu gerente do cinema... Não, vou falar contigo, dependendo do caso, pode ser sim. Mas aí... A sessão pipoca está faltando debate. Eles não fazem debate. Só Não, fazem não. filme e Não é isso, não. Não é isso, mas não. é preciso de ter. Não é isso, não. Peraí, que não é assim, não. Faltando debate. Não. É preciso de ter. Não, ontem a gente fez pela primeira vez... O debate filme, a pessoa vai pro palco. Não é isso. Lá em cima. Não é isso, não. O que acontece é o seguinte, a gente tem um horário, né? Ontem a gente até testou um horário pela primeira vez diferente, num sábado, mais cedo. Deu certo lá? Deu certo. Quantas pessoas tinham? Não, ontem tinha umas 30 pessoas. 30 pessoas. Tem mas tido 50 nessas exibições do filme do Balzac. Então, é um horário alternativo excelente, que a pessoa ainda tem tempo depois de ter outra programação, ou descansar, porque o fim de semana para a gente é semana de trabalho. A gente trabalha. Um debate também cansa. Então, ontem a Malu fez isso, mas a gente teve mais folga por ser sábado, né? O horário a gente começou mais cedo. Então, de vez em quando, você pode fazer isso lá. Então, pode, mas quando é domingo, eu sugiro às vezes que haja, mas ninguém nem olha para minha cara. O pessoal sai correndo para ir dormir. Ou fazer sei lá o quê. Começar a sessão mais cedo. Isso, mas aí... domingo à noite, ninguém vai querer debater. Então, ontem a gente testou o horário de sábado, né? Foi um pouco mais cedo. A gente vai arranjar a cópia para você da montagem que o Francisco fez. Ele pegou o making-off da nossa viagem, juntou com aquele debate anterior e depois o filme. Então, a gente vê na sequência, o aproveitamento dos espectadores é muito maior, porque eles já têm um embasamento sobre o filme. Quem assistiu ontem foi diferente... O entendimento de o making-off, quando bem feito, ajuda muito o cinéfilo. Ficou muito bacana. O Chico, inclusive, ele fez essa reedição para você, Val, que ele me falou, com a participação da Malu. Mas o que eu queria falar é outra coisa. O Flávio Amaral, então, do meu lado, ele que coordena a coisa do debate, né? Me dizendo, Marcos, observa lá o vídeo, mesmo sendo um debate acirrado, lá de Gramado, foi bem acirrado em alguns momentos, ainda tem momentos que não é debate, é só uma entrevista. Né? Só tem perguntas. Isso faz parte. A maior parte da era entrevista. Não, mas então foi uma entrevista que virou um debate. Porque foi bem assim. Mas o que eu estou querendo levantar é uma outra questão aqui, porque muitas vezes essa coisa toda, a pergunta, claro que quando é esclarecedora e tal, mas muitas vezes a pusilanimidade leva só a ser uma entrevista e não um debate, o evento. Que ter cultura de debate, principalmente nesses ambientes, porque no ambiente do cinema, da cultura, da intelectualidade, é assim mesmo. O autor ou a pessoa que está sendo entrevistada ou debatendo, ele também tem que falar da sua biografia, ele tem que contar pormenores do trabalho que ele realizou, e é o estilo entrevista-debate. Agora, quem não tem paciência para isso é porque não tem, vamos dizer, não tem experiência, experiência para acompanhar esse tipo de coisa. Verdade. A pessoa acha chato e quer ir embora. Então, só assiste a parte do professor Valdo.
Acabou, o Valdo já falou, a pessoa já levanta, já não quer mais ver o resto. Então, isso precisa levantar aqui justamente para criar a cultura dessa participação. Como é que a gente vai pensar numa hora oportuna? Tem que aprofundar a cultura dessa turma. Tem que estudar. E outra coisa, como aproveitar, sobre o debate, um momentinho, só como aproveitar aquela oportunidade, aquela deixa única que surge para fazer o esclarecimento, se a pessoa não tem essa cultura para esperar a hora da sua deixa. É um teatro como qualquer outro. Qualquer ambiente social é um teatro. Tem deixa, tem ponto, tem toda a marcação. A gente tem que saber entrar na marcação e fazer o papel que está ali para fazer, né? É importante. Então, essa cultura, ele deu uma aula ontem de cinema, no debate, né, que a gente assiste todo. E é importantíssimo conhecer isso. Iluminação, marcação, corte, entrada, deixa, porque é o que a gente geralmente não tem. E faz falta, no debate, faz falta essa cultura, inclusive no debate da tertúlia. O Loche tem uma ideia, né, Loche? Não sei se pode falar, né? Em parceria com... Ele está falando para você falar. Mas o quê? O quê? Aquela ideia em parceria com o Flávio, né? Da gente ter alguns debates em que tivesse, no mínimo, 2 lados, uma dicotomia básica sobre o tema. É o processo da controvérsia. Para poder treinar. A gente está discutindo isso aí. Né? Inclusive, no sábado passado, a gente... Né? Já dentro da ideia dos colóquios lá, já fez com transmissão via internet. Está dentro dos colóquios, não? Mas também vai ter dentro desse período. A gente vai divulgar isso. Boa. Quem quiser aí participar, vale a pena. Tá bom, não sabia que era dentro dos colóquios. Agora, Valdo, eu queria perguntar aqui na página 9, em neossinapsiologia, as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos. Como é que se dá esse processo exatamente? As neossinapses geradas a partir dos debates construtivos. Quando vem um debate e ele é construtivo, ele começa a colocar ideias novas no plenário. Muita gente que não conhecia começa a ver a ideia nova, aquilo ali. Isso aí vai mexer na cabeça da pessoa e criar sinapses que ela não tinha antes. Vai falar de ideias avançadas, coisas. Então, nós estamos cheios de neoconstructos, verpons, e etc. Isso tudo é muito importante dentro da conscienciologia. Então, há determinados temas que são difíceis da pessoa entender. Ela vai escutar a primeira vez. Se aquilo tem debate, vai esclarecer alguma coisa. Ela pode perguntar, participar, saber como é que é. Você veja o tanto de perguntas. Até agora, com todo esse debate nosso aqui, já recebemos 18 hoje. Conforme o dia, tem 40. Só de fora daqui. Tem a questão de mudança de posição também, né? Que o debate pode propiciar, né? Essa mudança de lado, porque a pessoa começa a ver outros lados. Ver outros lados, outros flancos, sabe? Outros facetas. Valdo, tema. Aqui em cima. Agora, Valdo, só na letra B aqui. Só para fechar aqui, por favor. Aqui na... Deixa eu ver aqui onde está... na sinergismologia, na segunda linha, o segundo sinergismo. Sinergismo patológico, anticrítica e melim. O seguinte. O sinergismo, força presencial, autoridade cosmoética, fortalecendo argumentos. Como é que isso aqui é que é o negócio. Por exemplo, força presencial. Você vê, por exemplo, aí, chega o transmentor perto de mim. Ele tem uma força parapresencial. Agora, veja, a autoridade cosmoética, ele fortalece os argumentos dele. Eu só pondero, vejo que aquilo tem racionalidade, eu aceito na hora. Eu já tenho precedentes do assunto, já conheço como é que é. Isso tem a ver com a irresistibilidade então, do argumento, né? Isso aí. A irresistibilidade. Agora, do jeito que tem o processo extrafísico, tem a mesma coisa intrafísica. Mas aonde que isso diferencia do argumento de autoridade? Que é próximo, a hora que né? a pessoa tem gabarito, porque ela é formada naquilo, ela é especialista, ela é do ramo, ela tem trabalho já feito, ela tem verbação. A hora que tem a verbação, acabou o argumento de autoridade. Entende? Por exemplo, o povo não adianta vir falar comigo sobre argumento de autoridade, que eu estou falando as coisas, é besteira. Tem que ver o que eu já fiz. Isso é a verbação. Então, qualquer coisa, quando a pessoa começa assim, fala assim, olha aqui, ó,
Tem aqui um DVD aí sobre um negócio chamado Enciclopédia da Conscienciologia. Lê isso aí, mete o pau, depois você vem aqui para discutir. Senão não adianta. Você começar a falar as coisas todas, explicar para a pessoa, jejuna, que não entende nada, começou agora, é muita perda de oportunidade, de tempo, de energia, de tudo. Então é melhor a pessoa mesma ver por ela, depois ela vem com outro gabarito. Para mim, uma das coisas melhores que tem atualmente para dar para os outros, além do processo da nossa evolução, para quem está começando, é dar o dividir aí da enciclopédia. A hora que tivesse dividido esses 8 volumes, que vai ser o ideal para mim. Que assim, a pessoa vai lá e vê. Qualquer coisa, você briga com esses 8 volumes, depois você vem brigar comigo. Esse é um caminho. E certas pessoas, elas vêm aí para brigar, né? Você sabe que eu já paguei viagem para a pessoa vir aqui para brigar comigo, né? Você sabe disso. Eu não falei a pessoa, ela compareceu ao tertuliário. E outra coisa, na hora que ela foi embora, ela virou e falou assim, da próxima vez eu venho, que eu quero voltar aqui. E eu mesmo vou pagar minha viagem. Falou para mim. Isso foi agora, faz uns 3 meses. Isso aconteceu aí. Agora, nós pagamos por quê? Porque eu vi que a pessoa precisava, os próprios amparadores aí falaram para mim, ajuda, seria bom. Há um processo de assédio atrás disso. E tinha mesmo. A pessoa andou melhorando, seriamente. E outra coisa, a pessoa esteve aí, assentou mesmo aí em cima. Mais de um dia, mais de uma tertúlia. Eu não falei nada com ninguém, nem aclamei para bater palma, nada. Fiquei quietinho. Agora, teve dia que a mulher participou do trabalho, tudo. É a vida. Eu concordo com o professor quando fala sobre religiões como tendências sectárias e não universalistas. Mas o senhor tem relatos onde, fora do corpo, compareceu à sessão de Umbanda para dar assistência, pois o universalismo olha assistência independente das seitas ou rótulos. Nesse caso, foram seus amparadores que orientaram, ou foi o guia cego do terreiro que pediu? Não, eu sigo meus amparadores. Existem comumente mais casos de centros espíritas ou igrejas orientadas por guia cego, mas assistido por amparador e conscienciólogo fora do corpo? Sim, o caso todo é o seguinte, examina só uma coisa. O que interessa é o mérito da pessoa que está sendo assistida. Não interessa a cara dela, a etnia dela, se é consciência, se é consciex, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é bonito, se é feio. Banana para isso, não interessa. Interessa é você assistir. E a gente vai até a baratrosfera para ajudar. Esse é o caminho. Referente à frase que acabou de dizer, mostra o seu exemplo. Dentro de uma dupla, o senhor acha que é possível, através do exemplo, ensinar à companhia o valor positivo da monogamia? Digo isso porque analisei o histórico da minha dupla e observei que existe uma dificuldade em relação à monogamia. Nesse sentido, questiono, como lidar com a manipulação afetiva? Como assistir melhor essa dupla? Não, a primeira coisa é o seguinte, você é duplista, e no caso, você é o homem. Quem está falando aqui é um homem. Então, é o caso da sua patroa, ela é um pouco prostitutazinha, como é que é a situação? Ela pula a cerca? O que é? Eu não estou entendendo isso aqui. Tudo indica que é isso, né? Que a monogamia, o negócio está mexendo com ele, então é por causa da mulher. A mulher, ela gosta de seduzir os outros, é muito sedutora, é derrubadora de homens. Se for o problema, a primeira coisa que você tem que arranjar é um psicólogo. E vai junto com ela ao psicólogo, para saber o que é que vocês podem fazer. Esse é um caminho. Uma outra coisa, precisa saber o passado dela, se ela tem uma vida que ela acha que perdeu, que era muito reprimida, e ela agora quer ser aquela fase de prostituta. Porque tem mulher que às vezes tem uma fase de prostituta. Eu, no meu curso sobre sexomática, explicava isso com detalhes, como é que era. E outra coisa, essa fase, às vezes, ela vem mais cedo e às vezes vem mais tarde, conforme a mulher. Isso tudo tem. Essas coisas existem. Que é a parte animal da vida do passado da pessoa. De modo que essa aqui, precisa saber qual a idade, como é que é, por quê, de que modo. Um psicólogo vai ajudar demais. O que é a energia de cor amarela que uma pessoa exterioriza? Pois fui assistir uma palestra PUC, um tempo maçônico, aqui em Porto Alegre, em que o palestrante falava sobre egrégora e pensamento. E o mesmo mandava a energia que percebi ser amarela. A primeira coisa, existem umas energias amarelosas que são negativas.
Agora, o problema todo é ver como é isso. Essa energia que você sentiu lá dessas pessoas, era uma energia boa ou negativa? Você sentiu bem com isso ou o negócio era negativo? Isso aí que você tem que ver. Então tem que ver o alcance, o nível, o tipo da situação. É por aí que a pessoa vai ver a modalidade cosmoética da manifestação energética. Esse é que é o caminho. Agora, veja, ectoplasma, emanação de energia, campo energético, tudo isso pode ter muitas cores e manifestações. Agora, pode ser também de tudo quanto é jeito. Isso pode ser positivo, pode ser negativo. Tudo depende. Então, é preciso analisar, é difícil generalizar. Agora, por exemplo, você pode ir a uma baratosfera, às vezes tem um cara lá que está emitindo energia, você vê direitinho, amarelosa, esquisita, viscosa, entende? Esquisita. Essas, às vezes, parecem pus. Quando é assim, o negócio não é bom, não. Pus. Sabe o que é pus? É isso que eu estou chamando, sei lá, né? O que é que ele está vendo, como é que foi. Precisa examinar como é que é isso. Professor, na página 9 também, na laboratoriologia, o senhor comenta ali o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentassomático, tertuliário, holociclo e holoteca. Você poderia explicar melhor essa conexão entre esses três laboratórios? O caso todo é o seguinte, o tertuliário aqui é um local de debate. O holociclo é um local para a pessoa fazer pesquisa e melhorar o problema intelectual dela. E a holoteca é um local de fazer a pesquisa bibliográfica e debater o processo do ponto de vista da bibliografia de livro. Então, essas três coisas aqui são todas entrosadas. Aqui, a pessoa não está com tanto livro, é eu que falo mais de livro aqui. Na biblioteca, que é a holoteca, tem muito livro. No holociclo, tem muito estudo da pessoa, o cosmograma, examinar, por exemplo, a caligrafia da pessoa, como é que ela faz uma bibliografia, tudo é no holociclo. De certa forma, o tertuliário pode levar a pessoa à holoteca ou... Não, tanto um pode levar os outros dois, seja de qual for. Exatamente. Então, um deles pode ser o detonador. Pode ser o detonador para o resto. Agora, a pessoa tem que entender que existem esses três laboratórios aqui, que o povo às vezes não leva isso em consideração. Tem que levar. Por isso que a primeira coisa que eles mostram aqui é tertuliário, holociclo e holoteca. São as coisas que mostram mais. Em quarto lugar, às vezes, eles mostram como é lá o laboratório do acoplamentário. Agora, isso é comum aqui. Em termos de desassédio mentassomático, esses três se complementam muito fortemente. Né? E depende da pessoa o que ela vai entrar, aonde ela entra. É preciso ver o nível que ela está. Uma pessoa que lê muito, é muito ledora, culta, você tem que levar a holoteca, para ela ver o que ela quer. Examinar bem como é que são as coisas, perguntar para ela qual é a linha de conhecimento, que é a sua preferência, favorita sua, tal, e por aí vai. Agora, depois mostrar a ela os recortes, por exemplo, a hemeroteca, lá no holociclo, isso também é importante, dentro daquilo que ela está pesquisando. E às vezes tem muita coisa que ela não leu. O material que nós temos aí, da hemeroteca, ou seja, lá dos recortes da cosmoanálise, raramente você vai encontrar uma pessoa que dentro daquilo que ela está pesquisando, ela viu todos aqueles recortes que nós temos hoje. É muito recorte que tem. São muitos anos já, a acumulação é muito grande. Porque pela tertúlia ela começa a acessar os livros, né? Não só da Conscienciologia, mas também os indicados. Não, aqui ela vem para debater as coisas, questionar tudo aquilo que está mal parado, ela esclarecer. O processo nosso aqui é de briga de ideias, sem soco. A limpeza assim, mais grosseira, às vezes ela é feita aqui também, no tertuliário, né? Aqui que tira o aspecto mais... Daí ela vai fazer um sutil, por exemplo, no holociclo. Ela entra ali numa questão mais... ela às vezes define aqui o que ela vai fazer lá. Outra hora, ela vai lá e cria uma porção de questões na cabeça, um monte de interrogações. Ela vem perguntar aqui. Ou vai na holoteca para... Quer dizer, então, um mexe nos outros dois. Sempre é assim. Todo. Eu acho que toda universidade devia ter esses ambientes. É interessante. Eu já falava isso lá na Uniub, lá, quando eu trabalhei lá. Mas lá não tinha. Nem sempre a sala de aula leva esse contexto de debate, né? E aqui o holopensene é do debate, né? Não, e o problema é esse.
a rigor, nós temos debate nesses 3 laboratórios. Nos 3 tem, depende de quem é, como é, de que modo que é, mas sempre tem. Sempre tem. Valdo, logo acima do que o Adélio falou, na voluntariologia, página 9, é um erro de digitação aí, ó. Seção catação de milho. Voluntariado, está voluntária, ou voluntária. É o voluntariado, está faltando um DO aí. Tá. Muito bom. Tem mais algum? Ô, Álvares, o que é que você viu? Esse aí você não viu hoje? Que vergonha, que isso? Ele é que vê tudo. Os olhos de lince. Tem. Então é. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? O senhor podia comentar a crescendologia? Não, peraí, desculpa, professor. É enumerologia. Enumerologia, sobre os desafios, eles estão num crescendo? Tem algum que o senhor acha que é o mais problemático para a gente? Vou ler aqui, vamos ver o que vocês acham. O desafio intelectual, o desafio cognitivo, o desafio comunicativo, o desafio paradiplomático, o desafio energossomático, o desafio desassediador, o desafio interassistencial. Está numa ordem. Está na ordem evolutiva. Começa com a parte intelectual e termina na interassistencial. Termina com o ideal, né? Mas no caso... Tem o energossomático no meio. Em termos de mata-burro, assim, nosso, na média, é o que? O energossomático? Tem que seguir por isso aqui. Ó. Uma boa parte aqui do povo, a coisa está difícil. Está difícil. Tem o tipo de comunicação... O intelectual também, né? Eu já fiquei na dúvida aqui de parar logo no primeiro. Eu já coloquei depois, para a pessoa definir bem o que ela quer. Mas se a pessoa também não tem agora, embasamento... Depois o desassediador, logo em seguida. Gente, isso aqui está um puxão de orelha. Né? Esse aqui... Porque se a pessoa também não tem embasamento intelectual, não dá nem para começar, né? Então já aborta o negócio agora, todo. Você entende isso aí, ó. Você entende deixa eu palpitar aqui. Para mim, o grande desafio é o da vontade, da voliciologia. Não está aqui, não está posto aqui. Mas, pelo menos assim, pelo que eu vejo, porque, por exemplo, falar de EV, falar de pensene, e ainda assim a gente pensenizar errado, né? Como acontece, né? Não fazer as práticas energéticas como ainda acontece. Então, assim, é um desafio para a gente, né? É lógico, cada um no seu nível, mas... Fico pensando agora, que pode ser, né? Em homenagem a vocês, eu vou ler o meu binômio a favor de vocês, que é o seguinte: o binômio cosmoético, rivalidade ideativa, respeito interconsciencial. Aí eu abençoo todos vocês. Ficou muito bom. Por mais que a gente brigue aqui, no fim tem paz para todo mundo. Tá certo, né? Que é? Esse aqui é o binômio mais certo. Está lá, binomiologia, só olhar. Isso aí é vamos dizer, a síntese. É o cerne dessa questão. Agora, tem uma opção de gente que gosta de discutir, hoje ficou calado. Um deles é o João, não falou nada. Não é estranho isso? O outro também, que de vez em quando pergunta as coisas aqui, que não falou nada, é o Luiz. Ó. Eu não estou entendendo por quê. Estou esperando aí a dica, mas ninguém falou nada. Ô, João, dê pelo menos uma palhinha, né? Canta uma música aí e tal. Atendendo a pedidos, então, né? Solfeja, dê uma canja. Dê uma canja. Então, você pode falar mais aqui na página 8, na fatologia, 4ª linha, sobre as técnicas desafios? Na técnicas desafios. São as técnicas da conscienciologia. Por exemplo, 5 horas de reflexão. Só isso aí já dá um embasamento para a pessoa vir debater aqui depois. Não. E a técnica dos 50 prefácios. Aquela é terrível, né? 50 prefácios. Essa ainda não trouxe aqui não, né? Já? Já trouxe? Ali na votação tem uma que eu votei hoje, que é dos 100 itens também. Os 100 itens. Está para votação, está para votação. Vamos ver o que é. Deve ser verbete maior, mais grosso, obeso.
para a gente debater. Vamos ver o que dá. Agora, quem mais que pode falar ainda hoje? Os grandes debatedores da praça? Como é que são? Se tiver alguém que não falou, eu dou a palavra. Não, você pode falar. Aqui na página 9, a 6ª linha, tá, mas eu quero encaixando aqui no tema matematização possível da vida humana. Não sei se a Rosa que responde isso. Rosa, você quer falar alguma coisa sobre isso? Afinal de contas, você representa a deusa da matemática, muito embora sendo Minerva. Em relação a esse debate. Vivo, olha. Aqui, canta igual o Cantor. Cantar igual cantor. Bom, a matematização possível da vida humana, aqui nesse sentido aqui, a matematização é até metafórica aqui, né, no sentido de organização, de exatidão, de precisão no debate. Ocorre a mesma coisa, ser o mais racional e lógico possível no debate. Mas aqui está voltado da vida humana, né? Que eu penso que seja isso. É que também o termo racionalização, ele tem uma raiz na matemática, né? Eu acho que tem raiz na consciência, eu acho. Não, mas aqui é isso, né? Matematização possível no sentido de racionalização. E nós estudamos a raciocinologia, que é a base de tudo que nós fazemos atualmente. Tem uma série de verbetes que a gente fala na raciocinologia. A tributologia está dizendo aqui que é a holomaturidade da racionalização e da logicologia. Está chamando a atenção para isso. Aí eu penso que seja essa matematização aí. Agora, eu penso que esse assunto hoje chamou a atenção de muita coisa. Inclusive, eu achei 3 mosquitinhos no meu chapéu. Quer dizer, eles vieram aqui para ver alguma coisa. Alguma coisa chamou a atenção aí, alguma energia, algum processo. Mas é que nós estamos entrando na primavera, e você sabe, agora é a hora que os insetos aparecem. Muito inseto morre por causa disso, no início da primavera. É muita alegria para muita gente e também muita dessoma, que está ajudando a evolução dos insetos. É muito inseto que morre esses dias, tudo quanto é jeito. Principalmente se chegar perto das casas de vocês. Estão perdidos. É o início da primavera, um processo sério. Observa, piolho de cobra, mosquito, aranhinhas, formiga. Então as formigas elas estão alvoroçadas. Isso faz parte do serviço. Agora, o meu chapéu aqui tinha 3 mosquitinhos pequenininhos. Não, daqueles que passam pela tela. Passa pela tela. É só aqui que eu tinha isso. Sabe que na minha terra eu nunca tinha visto isso. Deve ser esse, é aquele que entrou no focinho do leão e ele morreu. Professor, porque é muito pequeno. Por que os mosquitinhos morrem nessa época? Por que os mosquitinhos... Morrem porque eles saem, devido ao processo da temperatura, que começa a ficar temperada, eles vêm à vida. Então é a nova geração que aparece. Aí dá aquele enxame, muita coisa. Acaba morrendo. Tá? Os outros bichos, etc. Aquele processo da linha de alimentação. Outra coisa, chega na casa, as donas de casa acabam com tudo, as lâmpadas acabam. Agora é época. Então a primavera é uma beleza, mas muito inseto, sabe? É uma tapiação, a primavera para inseto. Pode observar isso. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 32 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 5 recados. Geraldo e Gilson, primeiro encontro sobre longevidade na CCCI, Rosângela CP1, Alexandre, palestra online às Invexis, Rosemere, debate CAEC, César, revista Holotecologia. Antes, só queremos lembrar, para quem manifestou interesse na compra dos 8 volumes, que pode nos procurar durante as tertúlias, a Roberto, o Emanuel Maia e por mim, para fazer o pagamento. Também
estamos fazendo um pedido para quem estiver interessado em voluntariar aqui no tertuliário. Precisamos de voluntários para a transmissão da tertúlia. A pessoa não precisa ser da área do vídeo ou informática, apenas ter interesse, e será feito um treinamento. Então, podem procurar o Leandro ou também enviar um e-mail para tertulias@caec.org. Boa tarde a todos. Nós estamos convidando a todos os tertuliários e teletertuliários a participar do primeiro encontro sobre longevidade na CCCI. Envelhecer é inevitável, evoluir pesquisando é opcional. Então, teremos na nossa programação a longevidade útil, a produtividade e projetos de vida, a política do idoso, a consciência proativa e velhice, atividade física na terceira e quarta idade, qualidade de vida e longevidade produtiva. Teremos a tertúlia temática nesse dia, maturidade e longevidade, saúde e beleza na terceira idade e, finalmente, a prospectiva do Grupo Longevitar. O evento vai acontecer nesta primeira sexta-feira, dia 1º de outubro de 2010, às 8h30, às 18 horas. No local, Polo Discernimentum, Avenida Felipe Vancha, 5100, bairro Coquinópolis, Foz do Iguaçu. O evento é gratuito, tá? Contamos com a presença de todos, ok? A inscrição pode ser feita, né, através do e-mail longevitar2010@gmail.com ou pelos telefones 45 2102 1405 ou 45 8402 4847. Obrigado. Boa tarde, estou aqui para divulgar o ECP1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. ECP1 é um curso de imersão, ele inicia no dia 26 de novembro e finaliza dia 28. É um curso com os pré-requisitos CIP, CPC e o Assistenciologia. Local vai ser em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim. Professores, Ivelise Vicenzi e Ricardo Dias. Mais informações no DDD, telefone, né? DDD 45 2102 1448. Alguns dos benefícios do ECP1, ele tem um ambiente otimizado para aprofundar a autopesquisa, favorece a recuperação de cons, dá subsídios para identificar o padrão pensênico, autodiagnóstico pelo estado vibracional, favorece o posicionamento pessoal com a Soproex, acelerador das recins, entre outros. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Sinvex, eu queria convidá-los para a palestra online que acontecerá daqui a uns minutos, às 15 horas, no site da Sinvex. O professor será o Márcio Aoki e o assunto é disponibilidade integral à ProEx. O site é www.asinvex.org. Obrigado. Convido a todos os tertulianos e teletertulianos que ainda há tempo para vir para cá para assistir os debates agora às 15 horas com o título Paraterapeuticologia da Dessomatofobia. Os debatedores serão o professor Álvares e eu. Professor. E até puxando o gancho do que foi falado aí do Grupo Longevitar, se envelhecer como é que foi falado? Se envelhecer é inevitável, dessomar também é inevitável. Então, a gente vai fazer o debate. Já é o segundo debate, a gente teve o primeiro, só que gerou tanta discussão que a gente viu que haveria necessidade de um segundo. E aí, as pessoas que não participaram do primeiro não vão ficar voando, não, que a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente debateu no primeiro para entrar no segundo debate. Então, fica aí o convite para todo mundo. Dessomar com elegância, né, que o pessoal lá chama muito. Então, fica o convite para todo mundo aí. Então, obrigado. A partir das 15 horas. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando os estudos para uma nova publicação da Conscienciologia, que vai se chamar a Revista Holotecologia.
E essa revista ela vai ser especialmente indicada para a interface da Conscienciologia com a SOCIM e também os artigos que não foram, não estão sendo adotados na política editorial das demais revistas da Conscienciologia. Então é especialmente indicado para, por exemplo, a pessoa que tem uma dissertação de mestrado e quer produzir um artigo sobre a dissertação de mestrado que fez. A pessoa tem uma pesquisa sobre um determinado tema, um livro que ela leu de filosofia, ela quer fazer um resumo, quer fazer uma crítica em cima. Então nós estamos recolhendo materiais, nós já temos cerca de 20 artigos. A nossa intenção até o final de outubro é fazer essa campanha para arrecadação de materiais. Aí vamos estabelecer a política editorial e a previsão de lançamento é em fevereiro de 2011. Então fica o convite, quem tiver artigos que queira submeter à revista Holotecologia, então pode encaminhar isso para a AIEC, ok? Esse é o primeiro recado. E o segundo, rapidamente, é solicitar às pessoas que têm terrenos na asa norte da Vila Consciência para procurarem lá o Cartório Pinheiro, a Elisa, ou então o Rafael, advogado da IEC, para a gente poder fazer essas escrituras até o final do ano. Isso é importante porque está para mudar a tabela de preço do cartório e as pessoas que fizerem agora com certeza vão estar economizando. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é Técnica dos 100 Procedimentos, especialidade Experimentologia. Obrigada e boa tarde a todos.